Fala, Otakus e Otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história de Akiteru. Um rapaz que acredita que quando uma garota o provoca, é porque ela gosta dele. No entanto, ele percebe que essa teoria não se aplica a ele, já que todas as garotas que conhece o tratam com desprezo. Sem sucesso em seus relacionamentos, enquanto tenta se concentrar em um projeto de desenvolvimento de jogos com seus amigos, Akiteru se vê envolvido em uma situação inesperada. Uma situação completamente inesperada. E isso é uma comédia romântica, cara. Por quê? Porque a gente vê duas meninas competindo por um cara. E estou falando de a irmã do meu amigo Só Me Irrita, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será muito, mas muito épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Akiteru, ele acaba sonhando, né? No final do episódio anterior, a própria Mashiro acaba confessando seu amor, né? Por mensagem, seu amor pelo Akiteru por mensagem, né? Ela tinha confessado seu amor por ele por mensagem. Então, com isso, ele acaba meio que sonhando com tudo isso que estava acontecendo, acaba indo para uma situação um pouco mais inesperada, né? Onde a Mashiro beija ele, ela estava mais soltinha e decide fazer aquilo que adultos fazem quando se casam, né? Ou quando não se casam, na primeira noite que eles se conhecem, no primeiro encontro também, né? Mas o beijo que ele estava recebendo era a Iroha causando enquanto ele estava dormindo. Ela estava uns picolé redondo, né? Tem uns picolé redondo. Ela estava colocando na boca dele e acaba provocando ele ainda mais. Isso porque ela está também apaixonada por ele. Ou seja, duas mulheres estão completamente apaixonadas por ele. E com a declaração de amor da Mashiro, significaria que ela teria uma rival no amor, né? Ela teria uma pequena rival no amor, né? E queria chamar mais a atenção do Akiteru. E ela acaba falando que ele acabou dormindo demais. Ela apareceu justamente para acordar ele, porque tinha alguma coisa estranha, porque normalmente ele acorda 7 horas. Ela fala que ele acorda 7 horas e que depois ele vai para a escola muito cedo, né? Com isso ele acaba entrando em desespero, porque pensando que deveria ser feriado, final de semana. Mas a Iroha fala que é dia normal da semana e que ele teria que se arrumar correndo para ir para a escola. Ele queria marcar uma consulta, pois achava que tinha alguma coisa errada com ele. Por quê? Porque ele saiu completamente da rotina que ele tinha, né? Ele saiu completamente da rotina. Em que ele acordava a tal horário, que ele se arrumava um pouco mais devagar, tomava café e tudo mais. Mas com ele, pois ele é rígido com o horário e ele se arruma muito rapidamente, né? Ele acaba se arrumando muito rapidamente porque ele estava começando a ficar atrasado para a escola, né? E ele junto com a Iroha correm para chegar na escola. Ela acaba falando da declaração de amor da Mashiro, acaba citando essa situação e falando que ele deveria treinar como ele iria fazer a primeira vez com a Mashiro, né? Que ele poderia usar ela para esse treinamento, né? Mas ele acaba falando que não, isso deixa ela um pouco irritada, né? Porque ela não esperava esse tipo de reação dele, porque ela queria fazer ele ficar envergonhado e tudo mais. Mas ele já sabia que era uma provocação dela, porque convivendo com ela, ele sabe muito bem o que ela usa para provocar ele. E quando chegam na escola, né? Cada um vai para sua sala, né? Porque a Mashiro é do primeiro ano e o Akiteru é do segundo, eu acho, né? E chega na escola, ele olha pra Mashiro, né? Ele acaba olhando pra Mashiro, mas ela estava com aquele olhar de não fale comigo, né? Pessoalmente, ela estava tratando ele como um lixo, como um cara que deveria ser ignorado. Por quê? Porque ela estava apaixonada por ele e ela achava meio constrangedor, ela ficava meio envergonhada em falar com ele pessoalmente. Então, por isso que ela estava agindo, né? Achando ele como um inútil, um lixo e tudo mais. E aí eles ficam conversando por mensagem, falando o que está acontecendo, que você está agindo assim, está me tratando como lixo, depois de uma declaração de amor. Ela fala que está envergonhada, que não consegue falar com ele pessoalmente. Naquele momento o Ozuma cutuca o Akiteru para conversar, perguntar o que tinha acontecido, por que ele tinha acordado atrasado e tudo mais. E acaba falando da história do jogo, né? Ele acaba entregando o manuscrito que tinha sido feito para o jogo.
Só que tava tudo errado naquele manuscrito. Tinha completamente uma história completamente diferente do que ele queria. A Iroha estava muito pensativa com o surgimento de uma rival no amor. A Mashiro, como a Iroha é a única amiga da Mashiro, né? E ela estava preocupada com toda a situação do Akiteru, por quê? Porque ela observa certinho o horário, tudo que o Akiteru faz, ela observa e aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada, por quê? Porque ele chegou atrasado, fora do horário que ele normalmente chega na escola. Então por isso ela acaba indo perguntar para Iroha o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo, pois ela estava preocupada com o Akiteru, como disse, ela estava apaixonada, que sempre presta atenção nos horários e tudo que, né? E ela notou que tinha chegado, que o Akiteru tinha chegado atrasado. A Iroha só relata a verdade, né? Ela relata que ele dormiu um pouco mais que o normal, porque ele estava completamente desesperado, estava desconcertado e tudo mais, justamente por conta da declaração de amor da Mashiro. Então, por conta disso, ele acabou perdendo o horário. Né? Mais que o normal, mas para ele tudo estava estranho, tudo estava completamente estranho para ele, né? A Iroha acaba ficando brava com ele, porque ela aparece para provocar ele ainda mais, e aí ele acaba falando alguma coisa, né? Ele pede conselhos e tudo mais, mas a Iroha acaba ficando irritada, né? E chamando ele de idiota e vazando dali. A professora chama ele, né? Para mostrar o que ela tinha terminado a sua parte, né? Antes do prazo, e isso deixa o Akiteru ainda mais desesperado. Por quê? Porque ela sempre atrasa na parte dos desenhos, na parte das coisas e tudo mais, entendeu? Então ele ficou completamente desesperado, porque ele achava que o dia estava estranho, que ele estava completamente estranho e tudo mais. Ele sai da sala disciplinar e estava completamente desesperado, porque tá todo mundo estranho, tá acontecendo coisas que ele não está conseguindo controlar. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para os amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se e o botão do sininho. Arigatou e sayonara!